Olá, estudantes de Química, dando continuidade à disciplina de Química Inorgânica 1. Hoje nós veremos um pouquinho algumas características dos elementos do grupo 17 e também estudar a química envolvida na obtenção do cloro. Então, nessa primeira parte, estamos encerrando o estudo das substâncias simples, dos elementos do grupo 13 ao 17. Posteriormente, nós iremos estudar as substâncias compostas contendo estes elementos. Todas as substâncias? Bom, não. Nós teremos, portanto, uma seletividade. Vamos focar nas substâncias principais. Com relação aos elementos do grupo 18, eles também pertencem ao bloco P. No entanto, eles farão parte aí de um trabalho avaliativo que eu irei passar para vocês. Bom, quais são os elementos do grupo 17? São os elementos flúor, cloro, bromo e iodo. Perceba que todos têm na camada de valência 7 elétrons. E os elétrons, os orbitais da camada de valência, são orbitais do tipo sp, mudando, é claro, aí o número quântico principal. Bom, é interessante que todos os elementos do grupo 17 são não metais. Nós vimos até agora que em um grupo tinha o não metal, poderia ter, por exemplo, um semimetal ou ainda um metal. Isso foi verdadeiro até o grupo 16, onde o polônio, podemos dizer que na maioria das vezes é considerado metal. No entanto, os elementos do grupo 17 são todos não metais e apresentam, portanto, propriedades químicas referentes aos não metais. Por exemplo, apresentam elevada eletronegatividade, não tem tendência em perder elétrons, mas sim em ganhar elétrons. Inclusive, o estado de oxidação mais comum para os elementos do grupo 17 é o -1. E como estes elementos são encontrados, com relação ao estado físico? Quando eu digo elementos, estou falando aí da substância simples, o elemento em si. O flúor e cloro são gases venenosos. O flúor é um gás muito venenoso, aliás, o F2, pode ser considerada a substância mais oxidante, das substâncias simples aí dos elementos da tabela periódica, é o elemento químico mais oxidante, forma a substância simples mais oxidante conhecida. O que significa substância química oxidante? Ela causa oxidação. Portanto, o flúor ele tem uma elevada eletronegatividade e uma elevada afinidade eletrônica também. Ele tem uma tendência muito grande, vamos assim dizer, de ganhar elétrons. Portanto, as substâncias contendo flúor geralmente são substâncias oxidantes e o gás flúor, portanto, a substância simples do elemento químico flúor, pode ser considerada a substância simples mais oxidante que nós temos aí dentre os elementos da tabela periódica. Substância oxidante, portanto, ele causa oxidação. Ele próprio se reduz, O cloro também é um gás. Aliás, o cloro também é um gás venenoso, O cloro é um gás venenoso que tem um aspecto amarelo esverdeado, Inclusive, a cor do cloro está relacionada aí com a escolha do nome. O bromo é o único não metal que é encontrado nas condições normais de temperatura e pressão na forma líquida, no estado líquido. E é um líquido de cor amarelo castanho, uma cor castanho, castanho avermelhado, algo do tipo. O iodo é sólido. E é um sólido, inclusive, que tem um baixo, apresenta uma temperatura
de sublimação bem baixa, né? Aliás, ele tem essa característica, né? O iodo, ele é um sólido que pode ser sublimado, né? O que significa isso? Em condições normais de temperatura e pressão, no iodo ele pode passar aí do estado gasoso, né, para o estado sólido, né? Eu não diria ainda condições normais de temperatura e pressão, né? Se eu não me engano, a temperatura não é tão baixa, né? Mas não é uma temperatura elevada, né? Ele pode ser sublimado. Mas isso ocorre também, né? Na temperatura ambiente, só que em menor grau, né? Elevando um pouco a temperatura, todo o iodo facilmente será sublimado. Isso é interessante observar, né? Que é uma característica desse sólido, né? Porque não passa pelo processo de fusão, né? Primeiro, mas já vai direto do estado sólido para o estado líquido. Aqui eu coloquei, né? Estão entre os elementos não metálicos, tá? Existe um não aqui, vamos colocar, né? Um N. Entre os elementos não metálicos mais reativos. De fato, o flúor é o elemento mais oxidante, né? O cloro também é um elemento extremamente oxidante, inclusive muito tóxico, né? Olha que interessante, né? Nós estudamos o grupo 1 da tabela periódica, né? E nós observamos ali algumas características. E agora estamos estudando o grupo 17. O grupo 17 tem características opostas às características físico-químicas do grupo 1. Apresentam elevados valores de energia de ionização e eletronegatividade. Um elevado valor de energia de ionização significa que é muito difícil do elétron mais externo ser retirado. Como eu disse, é uma característica oposta à dos elementos do grupo 1 e também dos elementos do grupo 2, porque em ambos os grupos, principalmente no grupo 1, nós podíamos observar, né, que todos apresentavam valores de energia de ionização muito baixos. Portanto, o grupo 17 tem características opostas, né? Os elementos do grupo 1, portanto, podem ser considerados como fortes, né, agentes redutores, ou seja, eles se oxidam com facilidade, enquanto que os elementos do grupo 17 podem ser considerados agentes oxidantes muito fortes, ou seja, eles se reduzem com muita facilidade. Especialmente o flúor e o cloro, né? Essa força oxidante ela vai diminuindo, né? Ali com relação ao bromo e ao iodo, né? A força como agente oxidante ela vai diminuindo. Até porque o elétron ele acaba tendo uma interação menor, né, com o núcleo do bromo. O elétron ele tem uma interação menor com o núcleo do iodo. Então, eles não são tão suscetíveis a receberem elétrons, comparando, é claro, eles são muito suscetíveis comparando com outros elementos, mas eles não são, por causa disso, muito suscetíveis a receber elétrons, né? Comparando, é claro, com o flúor e com o elemento químico cloro. O flúor, de fato, é o elemento químico mais eletronegativo, né? Em seguida vem o oxigênio, mas o elemento químico mais eletronegativo é o flúor. É interessante que, com exceção do flúor, é claro, né, eles podem apresentar estados de oxidação entre -1 e +7. O elemento químico flúor não forma, né, substâncias com estado de oxidação positivo. Isso pode ser verificado no cloro, pode ser verificado para o bromo, para o iodo, mas não para o flúor. Porque um estado de oxidação positivo significa que esse elemento tem uma carga parcial positiva, ou seja, o outro elemento que está ligado a ele teria uma carga parcial negativa. Significa, portanto, que ele é menos eletronegativo do que o outro elemento que está ligado a ele. Portanto, o flúor ele não tem estado de oxidação positivo porque ele não se liga a nenhum outro elemento que seja
mais eletronegativo do que ele. Porque, como eu disse, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Os demais elementos podem ser encontrados em estados de oxidação positivo, como o cloro, que está logo abaixo. O oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Portanto, quando o cloro está ligado ao oxigênio, ele vai ter, né? Ele poderá ter estados de oxidação positivo, que varia. Pode ser mais 1, mais 3, né? Mais 5 ou mais 7. Existem muitas substâncias importantes, inclusive do dia a dia, que apresentam essa ligação cloro-oxigênio, né? Onde o cloro tem estado de oxidação positivo. Substâncias como os cloratos, né? O hipoclorito, por exemplo, né? O hipoclorito de sódio, os cloratos, percloratos, são substâncias muito importantes no dia a dia, né? O hipoclorito de sódio, por exemplo, ele é o princípio ativo, né? Das águas sanitárias, né? Todos os elementos químicos do grupo 17, na forma de suas substâncias simples, eles podem sofrer dissociação térmica ou fotoquímica em fase gasosa para formar radicais. É interessante que esta reação ela é muito importante em muitas sínteses do tipo orgânica, a formação de radicais de halogênios e depois, posteriormente, a formação de compostos orgânicos a partir destes radicais. Voltando à questão inicial, né, é interessante que nós falamos um pouquinho do iodo e vimos que o iodo é um sólido que sublima facilmente, né, ou seja, ele passa do estado sólido para o gasoso. E a explicação para isso, olha que interessante, né? Ele é, primeiramente, um sólido de que tipo? Né? Ele é um sólido molecular. Perceba que o iodo ele é constituído por moléculas, né, no sólido. É um arranjo cristalino, ou seja, essas moléculas não ocupam quaisquer posições, são posições ordenadas, e são moléculas discretas. Aqui existe uma molécula, aqui outra. Logo abaixo nós teremos outra molécula. O que eu quero dizer com isso? Né? São moléculas discretas. Elas são moléculas que existem, né, na fase sólida. E estão interagindo, obviamente, porque se não estivessem interagindo, essas moléculas não estariam no estado físico sólido, né? Interações do tipo intermoleculares. Só que essas interações intermoleculares, né, que existe entre todas as moléculas de iodo, são interações muito fracas. Por exemplo, o enxofre é também um sólido molecular. No entanto, o enxofre, por exemplo, ele pode ser encontrado na forma da molécula S8, que é uma molécula maior, portanto, existe uma maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, a ligação intermolecular tende, né, a ser mais forte. Logo, o enxofre não é um sólido, por exemplo, que sublima. Se você esquentar o enxofre, primeiro que vai decompô-lo, né, e também parte dele poderá ser transformado em enxofre líquido. Ele não se decompõe. Ele não, ou melhor dizendo, ele não passa, né, para o estado gasoso. Porque a interação intermolecular entre as moléculas de enxofre são interações intermoleculares bem mais fortes em comparação com as interações que são encontradas no iodo. E a explicação é justamente esta. Bom, considerando algumas propriedades selecionadas dos elementos, né? Aqui em cima eu esqueci de colocar, mas é grupo 17. Vamos lá, né? O raio atômico ele aumenta, né, de cima para baixo, numa variação assim bem parecida ali com no sentido de normalidade, né? Bem parecida com a questão do grupo 1. Olha só as energias de ionização, né? São muito elevadas, são as maiores, né? Um halogênio sempre terá a maior energia de ionização em um determinado período, ou seja, no período 2, o elemento químico que tem a maior energia de ionização é o flúor, no período 3 é o cloro e assim por diante. Olha que interessante, né?
o ponto de fusão, né? O ponto de fusão para o flúor e o flúor são muito baixos, né? Para o flúor, menos 220, para o cloro, menos 101 graus Celsius. Então, abaixo, por exemplo, para o cloro, em uma temperatura, por exemplo, menos 110 graus Celsius, ele está no estado sólido, né? Só que a temperatura aumentando um pouquinho, né? Menos 101, ele já se torna, portanto, aí um líquido, né? Olha que interessante, são temperaturas muito baixas, né? E por que são temperaturas muito baixas? Porque são gases, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, são gases. Gases geralmente apresentam ponto de fusão com temperaturas bem negativas. Perceba que para o bromo já não é verificado isso. A temperatura de fusão dele, ponto de fusão, é menos 7. Porque o bromo, no estado, nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um líquido, que, como vimos, é o único não metal, né, que é líquido. E o iodo, por ser sólido, olha o ponto de fusão, né, em torno de 114 graus Celsius. Bom, todos os elementos do grupo 17 ocorrem na forma de minerais. Interessante observarmos aqui que anteriormente nós ainda falávamos um pouco ali do elemento do grupo, né, que estava lá no período 6, né? Por exemplo, no grupo 16, o elemento que está no período 6 é o polônio, no 15 é o bismuto, no 14 é o conhecido chumbo, né? Só que o elemento que está no período 6, no grupo 17, é o astato. E ele é um elemento químico que talvez seja, né, o elemento químico que menos tenha na natureza, né, apesar de ser encontrado naturalmente. Pode ser encontrado naturalmente. No entanto, o pouco astato que é conhecido é obtido artificialmente. E as quantidades, por serem ínfimas, nós não sabemos muito bem, né, como ele se comporta. Sabemos que ele é um sólido escuro. No entanto, não sabemos bem como ele se comporta, né, quanto às suas propriedades químicas. Não sabemos bem como ele se comporta quanto às suas propriedades físicas. Por isso que nós não falamos do astato. Você não vai encontrar, por exemplo, no laboratório, né, cloreto de astato ou algo do tipo, né? Nós temos iodo, temos também várias substâncias, né, que tem cloro, enfim, mas não com astato. No entanto, inclusive o astato ele pode ocorrer na natureza, só que como ele é um elemento químico radioativo, logo ele decai, sendo transformado, portanto, aí no elemento químico logo à esquerda, né, no polônio. O astato, portanto, na natureza, ele faz parte aí daquela linha de decaimento do elemento químico urânio, onde o elemento químico urânio, né, ele sofre um processo de decaimento radioativo, vai sendo formado, portanto, elementos com massa atômica menor até chegar no elemento químico pesado, né, mais estável que ocorre naturalmente, que é o chumbo. E nesse caminho passa pelo astato, que não é estável, né? Ele decai facilmente. Portanto, não se fala do astato porque pouco se tem dele. Bom, mas exceto o astato, os demais ocorrem, né, na forma de minerais, né, da classe aí dos aletos. Por exemplo, o próprio cloro é encontrado no mineral halita, que é o cloreto de sódio, o silvita, cloreto de potássio. O flúor é encontrado em um mineral bem conhecido, né, que é a fluorita, né, que é o fluoreto de cálcio. Inclusive tem uma amostra no laboratório, né, forma cristais no formato de agulhas. Bem interessante. Já o iodo, ele é o único que pode ser também encontrado, até porque é facilmente oxidado em comparação com os demais, na forma dos iodatos. Iodato de sódio, iodato de potássio. Iodato é o ânion, IO3-. Muitos também são encontrados naturalmente, no entanto, não na forma de minerais, porque quando falamos de minerais, estamos necessariamente falando de substâncias
químicas no estado sólido. No entanto, muitos haletos são solúveis. Muitos haletos, né, do grupo 1, do grupo 2, são solúveis, principalmente os do grupo 1, porque a entalpia de rede é menor, né? Portanto, são mais solúveis. E muitos destes, portanto, são encontrados aí em águas naturais, como as águas dos mares, por exemplo. O principal método de obtenção dos halogênios, das substâncias simples dos halogênios, é pela eletrólise dos haletos. Nesse sentido, vamos falar um pouquinho aqui sobre a produção do cloro, que é o haleto mais importante. Ele é produzido pela eletrólise da solução aquosa, né, de cloreto de sódio em uma célula chamada cloroálcali. É uma célula cloroálcali porque, como nós veremos, além da produção do cloro, também é produzido hidróxido de sódio, porque é produzido ânions e hidroxilas a partir da eletrólise da água. Então, ocorrem duas reações nesse processo eletroquímico. Aliás, qualquer processo eletroquímico sempre ocorre em duas etapas, né? No anodo e no catodo. No anodo ocorre a oxidação e no catodo ocorre a redução. Então, no anodo vai ser formado o gás cloro. E olha o porquê do processo ser conhecido como cloroálcali. Porque no catodo é formado base, né? Álcali é um nome antigo, né? Que é dado aí para as bases, né? As bases, no caso de arrênios. Considerando a equação global, nós temos, portanto, que 2 mols de cloreto de sódio mais 2 mols de água formarão, portanto, 2 mols de hidróxido de sódio, 1 mol de gás hidrogênio e também o gás cloro. É interessante que nesse processo é obtido 2 ingredientes químicos amplamente utilizados, além, é claro, do hidrogênio, que apresenta muitos usos. O hidróxido de sódio é uma base muito cotidiana, né? Ela é extremamente conhecida. Claro que quase ninguém conhece como hidróxido de sódio, a não ser os químicos, né? Ou alguém que gosta, né, de ler um pouquinho da química. Geralmente ela é conhecida como soda. Então, nesse processo aí, chamado processo cloroálcali, é produzido tanto hidróxido de sódio, que tem uma elevada importância industrial, e também o gás cloro, que tem várias aplicabilidades. Em uma célula do tipo cloroálcali, olha só, vamos lá, né, vamos tentar interpretar. Né? Aqui é um diagrama, né? É uma representação visual, artística, né, do que seria esse diagrama aí. Vamos lá. Tem algumas flechinhas aqui atrapalhando um pouquinho, mas vamos tentar explicar mesmo assim. Então, numa célula eletroquímica, ou qualquer célula eletroquímica, tem o anodo e o catodo. Como nós vimos, no anodo ocorre a formação do gás cloro, e já no catodo ocorre a formação tanto da soda cáustica quanto do hidrogênio, que são os 3 produtos. 3 produtos. O cloro, portanto, ocorre no anodo, é formado no anodo, e o hidrogênio e a soda cáustica são formados ali no catodo. O que ocorre, né, nesse processo eletroquímico? Primeiramente, ocorre a entrada da salmoura, né, saturada, que é o cloreto de sódio, e depois a saída da salmoura, que não reagiu. Mas o importante é considerarmos aqui a entrada da salmoura, o cloreto de sódio. Os íons cloretos que estão presentes nessa solução, eles serão, portanto, olha só, eles serão oxidados aqui no anodo. Eles perderão um elétron, formando o gás cloro. No gás cloro, o estado de oxidação do cloro é zero. Ele saiu do -1, foi para zero, ou seja, ele foi oxidado. E já que no catodo, se uma substância é oxidada,
é um sistema interligado. No cátodo, as demais substâncias serão reduzidas. Nesse caso, quais, né? Quais substâncias? O sódio vai ser reduzido? Não, né? Para reduzir o sódio é muito difícil. É mais fácil, na verdade, ocorrer a redução da água, formando, como nós sabemos, gás hidrogênio. O sódio, ele poderia ser reduzido em algum outro processo? Poderia, mas não quando o sódio está presente, né, está dissolvido na água. Então, no cátodo, teremos elétrons disponíveis. E estes elétrons disponíveis, eles serão doados para a substância que irá reduzir. Poderia ser o sódio, porque sódio mais, ou seja, ele está precisando de elétrons. Mas esse processo não ocorre, porque é mais fácil reduzir as moléculas de água. Na verdade, quando se fala nisso, estamos falando, portanto, da quebra da molécula e a formação do gás hidrogênio e ânions do tipo hidroxila. É interessante, portanto, que a partir da redução da água é formado ânions hidroxilas, e esses ânions hidroxilas, portanto, eles irão se unir aí com os cátions Na+. Esses cátions Na+, são oriundos, portanto, da salmoura, né, do cloreto de sódio. E esses cátions Na+, eles passam, portanto, aqui, ó, pela membrana. Eles estavam no lado esquerdo, né? Eles estavam aqui, ó, no lado esquerdo da célula eletrolítica, e eles vão, portanto, para o lado direito, passando, portanto, aí pela membrana. E essa não é qualquer membrana, é uma membrana que permite essa passagem, é uma membrana trocadora de íons. Interessante que ela permite a passagem, mas ela inibe um pouco, né, a passagem dos ânions hidroxila, formando, portanto, do lado direito, sódia cáustica concentrada. Esse é o processo conhecido como processo cloro-álcool, muito importante porque a partir dele, como foi dito, é produzido gás cloro e também hidróxido de sódio, né, que é uma base muito conhecida. Alguns usos interessantes destes elementos, né? O flúor é adicionado a alguns suprimentos de água e dentifrícios para prevenir a perda dos dentes, né? Mas essa adição, né? E não é nesse caso o gás flúor, né? Nesse caso ele seria aí na forma de F-, né? Mas assim, mesmo essa adição também ela é meio complicada, né? Porque o flúor, eles têm evitado um pouco, né? Porque o flúor um elemento químico muito oxidante, né? Ele é usado como o F6, né? Fluoreto de urânio 6, na indústria de energia nuclear para separar os isótopos de urânio. Interessante que as pesquisas elas sempre geram algum tipo de problema adicional, né? Elas surgem para resolver problemas, mas muitas vezes nessas quase soluções, né, outros problemas são criados. Por exemplo, na obtenção do urânio enriquecido, não me lembro agora se é o urânio 234, 235, né? O urânio tem vários isótopos. Eu não me lembro qual é o urânio que é o radioativo, né? Porque no processo de enriquecimento do urânio, esse processo ele significa o seguinte, né? Que o urânio radioativo ele vai ser concentrado, né? Isso é enriquecimento de urânio. Eu não me lembro de cabeça agora qual deles, né? Qual dos isótopos de urânio que é o radioativo. Mas, como eu estava dizendo anteriormente, existe um problema, né? Porque como separar o urânio radioativo do urânio não radioativo, né? Interessante isso. Então, descobriu-se, após muitas pesquisas, que um deles é mais suscetível à reação com o flúor, formando inclusive uma espécie quase que molecular, que é o F6. O F6 é quase uma molécula, ele é bem volátil. E no processo ele pode ser separado por aquecimento, por exemplo. Ficando de um lado, portanto, o urânio enriquecido, do outro lado, o urânio que não era radioativo, que se ligou ao flúor. Olha que interessante. Já o cloro ele é muito utilizado, né, na indústria para fabricar os chamados hidrocarbonetos clorados. Né? Muitos compostos de cloro são utilizados como intermediários de sínteses orgânicas, porque eles favorecem reações do tipo substituição nucleofílica. E também o cloro é utilizado aí na fabricação de desinfetantes e alvejantes, né? Porque eles são agentes oxidantes fortes e efetivos. Ou seja, qualquer bactéria, né, que ali esteja,
será eliminada. Olha só. Ele é utilizado por este motivo, por exemplo, ali como hipoclorito, né, ele é utilizado nas águas sanitárias, por exemplo. O iodo ele tem algumas aplicações bem interessantes, né? O iodo, para começo de conversa, ele tem uma função biológica muito interessante. Dos halogênios, é o único que tem função biológica, é o iodo, que é o controle da glândula adenohipófise, né, que é o chamado bócio, né, que tem a ver aí com o tamanho do bócio. Isso está relacionado principalmente com os homens, né? Se não tiver iodo na dieta alimentar, o bócio ele pode adquirir um tamanho, né, avantajado. E o iodo ele serve justamente, né, para controlar esse tamanho. Por isso que ele é adicionado aí no sal de cozinha, né? O sal de cozinha não é cloreto de sódio apenas, também tem o iodeto de sódio. Então nós ingerimos ele na nossa dieta a partir do sal de cozinha, principalmente porque tem iodeto de sódio. A tintura de iodo, né, a solução de iodo, é uma solução que contém de 2 a 10%, né, de iodo em etanol e é empregado aí como desinfetante local, né? Provavelmente todo mundo já usou, né? Aquelas soluções da marronzinhas quando tinha um ferimento, né? Aquelas soluções marrons. A gente ia lá, abria o frasco, pegava com um material adequado ali, né? Com um objeto adequado e passava sobre o ferimento. Por que passava sobre o ferimento, né? Para desinfetar, matar qualquer bactéria. O Lugol também é um material de iodo muito interessante, né? Ele é constituído por iodo e iodeto de potássio. E ele é utilizado como suplemento. Olha só, como eu disse, o iodo, né? Ele tem uma função biológica. Ele estimula o bom funcionamento da glândula tireoide, melhorando também a produção de hormônios, né? E controla a síntese de estrogênio nos ovários. Olha que interessante. Bom, o cloro, olha que interessante, o cloro entrou aí para a história, né, vamos assim dizer. Muito se fala de armas químicas, né? O que são armas químicas? São substâncias químicas aí que são lançadas, né, no fronte e causam severos danos à saúde do inimigo. O cloro ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, né, e foi a primeira vez que se utilizou uma substância como arma química. Depois disso, houveram vários estudos, inclusive envolvendo compostos orgânicos derivados do cloro, também sendo utilizados aí como armas químicas. Inclusive, nesse contexto, existe aí todo o trabalho daquele químico que nós estudamos um pouquinho, né, sobre ele, que é o Fritz Haber. Não sei se vocês lembram lá do processo de obtenção da amônia. O Fritz Haber ele não trabalhou apenas nesse processo, mas também nos processos de obtenção de novas armas químicas. E o cloro ele foi utilizado, né, como gás cloro mesmo, inclusive na Batalha de Ypres, né, na Bélgica, na Primeira Guerra Mundial, o gás cloro. Só que ele não tinha características assim muito boas para ser utilizado como uma arma química, né? Ele era um gás um tanto pesado, né? Ele poderia ser facilmente dissipado pelo vento. Então, assim, ele tinha algumas características, né? A velocidade de propagação, por ele ser mais denso, não era tão grande, né? Enfim. Então é nesse contexto, como eu disse, que entra aí o trabalho do Fritz Haber, né? Para melhorar um pouquinho estas armas químicas. Né? É isso aí então, pessoal.